Edmar desce, corredor aberto para ele. Edmar cruza pro Nenê. Vamos para te apoiar. Juntos vamos ganhar. Na alegria e na dor. O sentimento não para. Pois todo vascaíno tem amor infinito. Cantarei de Fala galera vascaína, Meilson Cunha passando aqui nessa segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022, para falarmos um pouco de nosso Vascão. Vascão que tem uma semana decisiva, mais uma semana decisiva nessa famigerada Série B que parece que não tem fim. Esse ano de 2022 parece realmente que não vai acabar. A gente esperava, né, estarmos nesse atual momento, né, no mês de setembro. Já estamos quase no final do mês de setembro, já entrando em outubro. A gente esperava, né, que o Vasco, depois de 32 rodadas do campeonato, o Vasco tivesse hoje uma situação tranquila, com a sua classificação para a Série A assegurada. Mas infelizmente a realidade do Vasco é outra e o Vasco ainda está ali, né, na peleja para ver se consegue realmente a ascensão para a Série A 2023. É bem verdade, se a gente for fazer um comparativo com o ano passado, né, acho que por essa rodada aí o Vasco estava lá atrás, na oitava, sétima, oitava, nona, décima posição. Hoje o Vasco está em quarto e já está faz um bom tempo dentro do G4, isso é bem verdade. Mas o Vasco está nessa posição por méritos dele? É meritocracia realmente ou é ruindade dos outros, incompetência dos outros times? Se a gente for observar bem, né, o Vasco, se você pegar aí o segundo turno aí, percentual baixíssimo do Vasco nesse segundo turno em termos de pontuação, 30%, 32% no máximo é o percentual que o Vasco tem desses pontos disputados no segundo turno. Então a campanha pífia no segundo turno, e graças à gordura, né, que o Vasco adquiriu durante ali no primeiro turno, com a presença do tão contestado técnico Zé Ricardo, graças ao futebol pragmático, né, que o Zé Ricardo implantou no time do Vasco, o futebol medroso, o futebol que ficava lá atrás, jogava por uma bola praticamente, que todo mundo reclamava, inclusive eu reclamava também, mas o Zé Ricardo foi pragmático e conseguiu os pontos necessários para estarmos ainda com essa gordurinha até agora na Série B. Temos agora quinta-feira jogo, né, mais do que importante, que será esse jogo contra o Londrina, confronto diretíssimo. Ainda bem que o Londrina perdeu para a Ponte Preta, inclusive já era até aguardado devido à incompetência dos adversários do Vasco. Quando o Vasco perde, eles também perdem, e o Vasco conseguiu manter pelo menos ali os 3 pontos de vantagem que tinha perante o Londrina. E mesmo se perder para o próprio Londrina, o Vasco ainda não sai do G4, porque mesmo encostando ali no número de pontos, o Londrina ia ficar atrás do Vasco em saldo de gols. Então, o Vasco, na verdade, não sobe se não quiser. Agora, tem o seguinte também. Eu vejo aí algumas pessoas falando aí, mas a gente tem que entender, a gente tem que apoiar os jogadores. Também concordo, eu acho que nesse momento é um momento realmente de apoiar, um momento realmente que a gente tem que principalmente, né, a torcida do Rio de Janeiro, que vai estar lá na Colina, né, mais próximo dos jogadores, eles têm que apoiar.
né, e de forma até incondicional. Quando tiver lá, né, os 90 minutos dentro de campo, dá todo o apoio possível, porque esses caras emocionalmente eles estão, né, fragilizadíssimos. E aí imagina se a torcida por um acaso começar a pegar no pé. Então é importante sim, mas fazer uma ressalva aqui, porque eu espero, né, que o Vasco suba, e eu acho inclusive que o Vasco vai subir, volto a dizer, por conta da ineficiência dos outros. E aí, mas aí tem mérito. Eu não vejo mérito não, porque o Vasco é a segunda maior folha dessa Série B, só perde para a folha do Grêmio. Se você pegar jogador por jogador, né, comparar aí os próprios times que estão dentro do G4, né, com o próprio líder que é o Cruzeiro, né, e com os clubes que estão abaixo do Vasco, de quinto para baixo, o Vasco é bem melhor em termos individuais. Então, era assim, né, o Vasco, na verdade, o Vasco está perdendo pontos nesse campeonato para ele mesmo, a gente sabe disso, com erros bizonhos, erros individuais, erros de falta de atenção, de marcação. Bola bate numa, bola entra, o goleiro está pesado, o zagueiro não consegue ter uma estabilidade emocional, sai o zagueiro, entra outro, do mesmo jeito ou pior. Então assim, os caras estão dando mole, e esse jogo de quinta-feira, tá todo mundo aí, o Vasco vai ganhar. Eu também espero que o Vasco ganhe, estou com fé e esperança que o Vasco vai ganhar sim. Mas a gente sabe como é o futebol, então tudo pode acontecer. Lembrando aqui, não estou querendo azedar o chope de ninguém, nem o alto astral de ninguém, mas a gente tem que ter consciência disso também. Não adianta a gente aqui vir só dourar a pílula, não adianta. A gente tem que falar a realidade do Vasco é essa. É uma linha tênue, é muito perigoso isso que o Vasco está fazendo nesse campeonato. Ainda mais que o Vasco, né, vem de uma Série B do ano passado, repetindo a Série B, e ainda faz esse tipo de situação. Espero que realmente quinta-feira esses caras consigam jogar, consigam vencer, assim como vem fazendo, né, pelo menos mantendo essas vitórias dentro de casa. Se conseguir vencer os 4 últimos jogos que faltam dentro de casa, o Vasco sobe. Mas a gente sabe que pode sim haver um tropeço. É do futebol, pode acontecer uma expulsão, pode acontecer um gol fortuito, né? E pode acontecer a bola não entrar, pode acontecer uma série de fatores. O juiz, inclusive é o Wilton Pereira, né, que vai apitar esse jogo de quinta, fazer uma lambança lá e prejudicar o Vasco. Então, no futebol existe essas prerrogativas, que tanto podem ser atenuantes como agravantes. Então, a gente tem que esperar tudo. Eu também estou na esperança e estou otimista que o Vasco vá sim vencer o time do Londrina, porque o time do Londrina é muito fraco, fraquíssimo o time do Londrina. Se o Vasco vencer, vai manter uma distância muito boa do próprio Londrina, vai para 6 pontos, aí praticamente o Londrina, para mim, cai fora da disputa. E aí tem os outros que estão chegando, mas aí é outra história. O Vasco tem 5 pontos de vantagem para o 6º, 7º colocado, e assim vai. E aí depois o Vasco acho que dá para ir mantendo, até porque os outros vão ter confrontos diretos com outros clubes, são ruins, vão perder pontos, não vão ganhar todos os seus jogos. Então, o jogo realmente crucial é esse de quinta-feira. O Vasco conseguindo vencer o Londrina, para mim, estará praticamente assegurado na Série A do ano que vem. Agora, tem que vencer. Não pode haver tropeço, apesar de eu fazer a ressalva de que pode acontecer. Mas o Vasco, os jogadores, a comissão técnica tem que cercar de todas as formas para que evite qualquer tipo de erro, minimizar os erros, redobrar as atenções para que dentro de campo o Vasco, né, e seja incisivo, que entre jogando para cima do time do Londrina, mas com cuidado, não abrindo suas linhas para não levar um contra-ataque, que é muito importante o Vasco sair na frente, a gente já sabe disso. Então, vamos aguardar esse jogo quinta-feira. Eu acredito que o Jorginho deve manter, inclusive, o mesmo time que ele vem escalando nas 2 últimas partidas. E eu acho que ele está certo, né, em manter esse time para ver se dá liga, para ver se os caras pegam entrosamento. E convenhamos que é o melhor realmente. Não adianta tirar o Raniel, botar o Figueiredo, testar o Figueiredo na frente. Não sei. Enfim. Eu acho que mais importante do que determinados jogadores
como esses jogadores vão entrar em campo, vão se dedicar, vão ter atenção para poder vencer essa partida importantíssima contra o Londrina, quinta-feira, lá na Colina Histórica. Aproveitar aqui, convidar vocês para amanhã fazer a nossa Terça Vascaína junto conosco a partir das 20h30. É muito importante a presença de todos vocês. Quem não é inscrito aqui no canal Vascaínos Nordeste, por favor, se inscreve, deixa seu like, que é muito importante para a gente, tá bom? Então aguardo todos vocês amanhã, a partir das 20h30, lá no YouTube, aqui no YouTube, no canal Vascaínos Nordeste, nossa live tradicional da Terça Vascaína. Um grande abraço a todos, saudações vascaínas.